Estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço ao mentor, muito obrigado mesmo. 633 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, você gosta do canal, do conteúdo das lives, das entrevistas, indique a uma amiga, uma amiga. É muito fácil, né? Canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho que avisa as novas postagens, coloca like no que vocês gostarem e utilize, como vocês bem fazem, a página dos comentários, né? Claro que o grande assunto hoje eu vou tratar, nem vou tocar no assunto das entrevistas, mas nós temos mais de 150 entrevistas no canal, portanto, vocês têm uma verdadeira universidade aberta, sem exagero, sem exagero. Lembro também que nós temos o clube de membros. Cliquem lá, tem todas as informações, o material exclusivo, está super bacana, eu adoro, é um material que eu agrego para mais reflexão sobre esse difícil momento que nós estamos vivendo. E amanhã, inclusive, temos uma grande novidade para os membros do clube. Cliquem lá, Clube de Membros, pega todas as informações, que amanhã nós teremos uma novidade exclusiva para os membros do clube. Vamos em frente. No Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e na plataforma de cursos, www.cursovilla.com.br. Lá tem todas as informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo. História Política das Constituições Brasileiras, História e Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo. www.cursodovilla.com.br. Lembro também, no meio desse turbilhão que nós estamos vivendo, 7 de setembro, ninguém falou da independência no Brasil, cara. Ih, Brasil! Lembrar também que, se vocês querem ver uma coisa só para a gente refrescar, ver um pouco de gastronomia, arte, moda, arquitetura, história, dê uma olhadinha lá no Instagram da minha mulher, @Letícia de Castro Villa Oficial. Bem, hoje, claro, desde cedo, afinal o criminoso Bolsonaro está falando isso há 2 meses, né, desse motim que ele está preparando um motim, ele é um bandido, é um ladrão, um miliciano, estamos falando de um assassino, um homem que tem as mãos sujas de sangue, conspirador, nazi-fascista, né? Ele teve esse ato pavoroso eleitoral, contra as instituições, contra a democracia, que vai ser punido por isso. Pode registrar. Isso daí, ele vai ter de sofrer ações da justiça, esse criminoso, pelo que fez ontem em Brasília, ou melhor, de manhã em Brasília e à tarde aqui em São Paulo, tudo com recursos públicos. Ele que é um homem da nova política, tudo com recursos públicos, esse ladrão, esse assassino fez hoje. Bem, a questão toda, acompanhei todo o material, falei, um monte, estava escrevendo também aqui, mas primeiro eu queria destacar alguns pontos. Fracasso sintetiza o que foi hoje para os nazifascistas bolsonaristas. Fracasso de participação em Brasília, ia tomar toda a esplanada dos ministérios. Não ocorreu. E fracasso aqui na Avenida Paulista. Ia ter 2 milhões. A Polícia Militar avaliou em 115 mil. Bem, portanto, estava faltando mais de 1.800.000 daqueles que supostamente viriam aqui. E lembrar que parte veio em troca de dinheiro. Tem vídeo no site Metrópolis, né, de um pessoal vindo do interior de São Paulo, de Pompeia. Não, a Pompeia romana. A Pompeia, ela perto de Assis, pago por um cidadão, né, que estava dando R$100 para o pessoal vir para cá. Tem o vídeo ali, e muitos que vieram, porque tem milionários nazifascistas, né, que trouxeram gente do Brasil inteiro para a Avenida Paulista. Quer dizer, não eram os paulistanos ou os moradores na região metropolitana ou, eventualmente, o pessoal do interior de São Paulo. Não. São pessoas que vieram pagas, né, por milionários nazifascistas daqui e de outros estados. Portanto, em termos de participação popular, fracasso. Em termos de conteúdo, vamos chamar de conteúdo, a fala de Brasília, 7 minutos. Em São Paulo, 19. Quer dizer, o sujeito faz todo esse barulho, né, e não consegue falar meia hora entre Brasília e entre São Paulo. E é chamado pelos nazifascistas de mito, um mito que não tem palavras, semiletrado, né? Que não tem articulação, não tem vocabulário. Tem hora que eu ouço o mito falar, dá vontade de auxiliar, falar nazifascista. O vocabulário é mais amplo, dá um dicionário para ele, porque é um verdadeiro atentado ao criminoso Bolsonaro jogar um dicionário para ele. Fala, olha o dicionário, tem o Aurélio, o Ais, conheça a língua portuguesa, né? Mandrião, vagabundo, que eu prefiro chamá-lo de vagabundo, porque ele não trabalha, né? Mas ele não conhece a língua portuguesa, é um negocinho, é uma piada. Então, o caso todo foi ele lá em Brasília, fez ataques diretos ao Supremo Tribunal Federal e ao Tribunal Superior Eleitoral, aos ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, em especial, sem nominar nenhum dos dois, lá em Brasília, né? Lá em Brasília. E
interessante é que eu vi na televisão um canal dizendo as manifestações pró-governo. Não, não, não. São manifestações golpistas. Golpistas. Não vamos mentir. Né? Manifestações pró-governo. Espera um pouquinho. Fechar o Supremo Tribunal Federal, fechar o Congresso Nacional, adicional número 5, ditadura militar, que eles chamam de intervenção. Vocês chamam de manifestação pró-governo? Vergonha na cara é bom, hein? É bom. Porque não pense que alguém vai esquecer o que vocês estão fazendo. Isso é vergonhoso. Manifestação para o governo. Alto lá. Diga a verdade. Né? E tentando, inclusive, ter umas tomadas da Paulista para mostrar que tinha mais gente do que na realidade tinha. Né? Isso pega muito mal. Pô, chega, né? Já passamos dessa época de tentar enganar. Né? Bem, vamos em frente. Ele veio de helicóptero em Brasília, passeou, tal qual Hitler, no Triunfo da Vontade, né, fez isso lá em Brasília e repetiu isso aqui em São Paulo. Tudo com recursos públicos, vale destacar. Nenhuma das faixas em Brasília, eu aqui falava dos 600 mil mortos. Prestavam solidariedade às famílias, zero. Nenhuma. Ao contrário, fomentou as aglomerações, ninguém usava máscara, um negócio assim verdadeiramente um absurdo. Né? E aí ele terminou a fala dele em Brasília para mostrar como ele é um idiota, e nós temos um idiota na presidência da República, fazendo menção que ele ia convocar amanhã o Conselho da República. O Conselho da República. Ele é tão idiota, esse beócio, que ele não sabe o que é o Conselho da República e nem a sua composição. Sabe por quê? Vejam, tem o vídeo, vocês encontram no finalzinho, ele está ao lado da Micheque, grande Micheque, grande figura, né? Em nome de Jesus, Deus ao comando, né, Micheque? Que diga a sua mãe presa, né, por falsificação de documentos, ou a sua avó recém-falecida, traficante e condenada à prisão. Em nome de Jesus, Deus no comando. Tá. E aí ele falou, eu vou falar amanhã com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o Conselho da República, o presidente Supremo. O Supremo não faz parte do Conselho da República. Ele nem sabe, ele é um beócio, assim como seus seguidores. São beócios, ele não sabe. Está aqui, artigo 89. Quem faz parte do Conselho, o Conselho não é deliberativo, hein? Ele é de consulta somente. Faz ele, presidente, o vice, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, os líderes da maioria e da minoria da Câmara dos Deputados, da maioria e da minoria do Senado Federal, o ministro da Justiça e mais 6 cidadãos, 2 nomeados pelo presidente da República, 2 pelo Senado, 2 pela Câmara, inclusive parte dessas vagas não estão hoje ocupadas. Bem, aí as pessoas não sabiam que tinham sido convocadas, entrevistados depois por jornalistas, falaram, nós não fomos convocados e se formos não vamos, corretamente. Né? E aí já estavam dizendo, porque não houve convocação formal, que ele estava desconvocando uma reunião no qual ele não fez a convocação formal. Olha a bagunça, né, dessa turma nazifascista tal. E ainda bem que eles são bagunçados, senão nós estaríamos em situação pior do que estamos hoje. E por que ele queria fazer isso? Aí vamos entender o artigo 136, o Estado de Defesa. Então, ele quer primeiro convocar o Conselho da República e reza a cabeça do artigo 136, que é necessário ouvir só, hein, o Conselho de Defesa Nacional para decretar, é diferente do estado de sítio, em que ele solicita ao Congresso Nacional. Aqui ele decreta, né? Ele decreta o estado de defesa e tem 24 horas para enviar o decreto ao Congresso Nacional, que tem até 10 dias para apreciar. Então, veja que ele teria, em tese, se fosse usado até o limite esses prazos, até 11 dias, caso o Congresso demorasse para apreciar o trabalho de obstrução ou qualquer tipo de coisa, para fazer o que bem desejasse. E aí são poderes absolutos que são dados, porque é um caso de exceção, um caso de grave crise, né? Como é disposto aqui pelo artigo 136. Você vai dizer o seguinte, eu não vou aprofundar muito essa questão. Qual a razão para decretar o estado de defesa? Reza a cabeça do artigo, que é para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social, ameaçados por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções
Aí ele acharia alguma coisa, escolheria alguns locais restritos, não todo o país, onde ele tivesse, evidentemente, a democracia tivesse resposta ao criminoso para tentar impor o estado de defesa. Bem, é isso. Né? Ele falou isso já no final da sua brevíssima fala, que foi patético, que ele sequer vocabulário tem, e é chamado de mito pelos seus nazifascistas seguidores de mito, alguém que é semiletrado, não tem vocabulário, mal consegue falar. Então, quando terminou aquilo, aí passamos todo o noticiário, tal, eu vi tudo também, aí apareceu o Queiroz no Rio de Janeiro. Isso, Fabrício Queiroz, o gerente da quadrilha, né, dele, homem de confiança do Bolsonaro, que é quadrilheiro, miliciano. Nós temos um assassino miliciano na presidência da República, e Tio Queiroz, seu homem de confiança no gabinete de Flávio Bolsonaro, então deputado estadual, e ligado ao crime organizado, lá o escritório do crime, né, ao que hoje ex-capitão Adriano, que foi executado até hoje, ninguém explicou, pela Polícia Militar da Bahia, né, sócio de Bolsonaro em ações criminosas. Apareceu Queiroz tirando selfie e tal, e eles eram tão próximos, isso é importante, tão próximos dos milicianos, que a segunda mulher do Bolsonaro, a que era do bombeiro, a piada pronta, aquela do bombeiro, isso, que tinha o bombeiro, que, etc, né? E por aí vai. Quando ela rompe com o Bolsonaro, ela não fica com o bombeiro, ela fica com o miliciano. Sabe onde era o miliciano? Rio das Pedras. Quem é que controla o Rio das Pedras? Adriano. Quer dizer, eram relações de há muito que eles tinham, e de relações, vocês entendam, no sentido mais amplo possível, né? Que eles tinham, tanto que ela já fica lá com o cidadão. É um negócio assim, inacreditável, a baixeza. E todos são conservadores, são, como ele disse, são da família brasileira. Em nome de Jesus, Deus no comando. E roubando, assaltando e matando, como faz Bolsonaro e sua Orcrim. Aí eu estava pensando, vi todos aqueles acontecimentos, aí vi o começo da tarde, antes dele chegar a São Paulo, né? Vi até a garrafa de água miliciana em formato de fuzil. Olha que ponto baixo nós chegamos aqui. Aí fiquei vendo tudo aquilo, né? Assistindo, ele falando, aí começou a repercussão da história do Conselho da República, etc. Tal. Eu usei até numa fala minha, que é um golpe homeopático, que nós estamos assistindo, né? É um golpe, portanto, novo na história da América Latina, não é aquele que nós conhecemos golpe desde o processo independentista no começo do século XIX, no Brasil, especialmente a partir de 1889, ele tem uma característica especial, ele é feito gradualmente, né? Há um processo de solapar as bases das instituições até o momento do golpe final. Então, ele tem fases, esse processo golpista, que eu chamei de golpe homeopático, porque o golpe já começou. O golpe já começou, né? Eu fui olhando tudo. Lembra que os caminhoneiros iam cercar Brasília? Lembra a reunião do Sérgio Reis, grande coração de papel, o Goiabão, Eduardo Araújo, olha que país esse, tem Goiabão, tem o Trovão, e tem o Batoré. Os bolsonaristas são gente muito educada. E é seu triunvirato. O Batoré, ministro da Justiça, o tal de Zé Trovão, você mandaria lá para ministro da Economia, e o Goiabão, Eduardo Araújo, e o Sérgio Reis, o coração de papel, como tinha lá na Jovem Guarda, ele seria um cara um pouco acima, ficaria mais controlando os três do primeiro triunvirato. Lá em Roma foi o Júlio César, foi o Pompeu, foi o Lépido, tal, e depois aí no primeiro triunvirato. Mas, veja, cadê o cerco de Brasília? Cadê a invasão? Cadê tudo? Não aconteceu nada. Nada, são falastrões. Cadê os agrotrogloditas? Não o agronegócio, que é outra coisa. Cadê os agrotrogloditas? Todos sumiram. Tal. Bem, aí ficamos aguardando a chegada dele a São Paulo, com dinheiro público, com tudo isso, fazendo todos os crimes que são possíveis serem cometidos, ele já cometeu. O criminoso, o assassino, o genocida, o miliciano Bolsonaro. Temos sempre lembrado das 600 mil mortes, que parece que já acabou a pandemia para o criminoso, que ele não fala mais do assunto, e nem da inflação, né, de alimentos, de combustível, do desastre econômico, da corrupção, né? Isso esqueceu. Bem, aí ele começa a fazer um discurso 19 minutos. Teve gente que falou 20, não, 19 minutos. Quer dizer, ele vem de Brasília até aqui para falar 19 minutos. É inacreditável. Por quê? Porque não tem sequer vocabulário. Graças a Deus que não tem, porque senão nós estaríamos fritos. Não tem vocabulário.
um negócio assim. Uma piada. Veio aqui e estava lá os quadrilheiros, uns pobres coitados, muitos com dinheiro vieram ali, tá, os milionários nazifascistas pagando para essa turma, vieram aí, fizeram barulho, buzinaram, muitos sequer conheciam São Paulo, né? Grande parte não é de São Paulo, deve ser registrado, umas figuras chapelões, umas figuras fantásticas, tal. Aí essa turma, esses criminosos estavam ali porque conestam o genocídio, né? Se conestam, o genocídio é um crime, são criminosos também, por tabela, né? Aí eu marquei, começou às 15h42, teve problema de som, eles não conseguem sequer fazer um comício nazifascista, e ainda bem que eles não conseguem, porque sequer o som funcionava, né? Aí ele chega, tal, cara, aí começa a falar em regime ditatorial. Nós estamos vivendo um regime ditatorial inacreditável. Nós estamos sob a égide, graças a Deus, da Constituição de 88, ela que nos salva do bandido, do ladrão, Bolsonaro, do miliciano, né? Aí ele aproveitou para falar outra vez da pandemia, atacando prefeitos, governadores, né? Tudo mentira, ele continua falando mentiras, né? Não para, acompanhado de uma caterva, gente perigosíssima, vão terminar todos na cadeia, tal, gente horrorosa ali e tal, o acompanhando. Aí ele começou a atacar o Alexandre de Moraes, né? Atacar o ministro Alexandre de Moraes e citando nominalmente. Em Brasília, ficou implícito de quem ele falava, em São Paulo ele atacou nominalmente. Então, portanto, não há dúvida, não há condições de negociar com um bandido na presidência da República, porque ele diz, não cumprirei mais decisões de Alexandre de Moraes, ou seja, está incentivando o quê? A insurreição, uma decisão judicial não cumprida, o que será de nós? E quem está falando? O presidente da República. E ficou muito claro, ninguém vai dizer que não ouviu direito, ficou claro. Então, ele disse sobre o ministro Alexandre de Moraes, ou se enquadra ou pede para sair, né? E ele acha, dentro da sua idiotia, porque é um idiota, que cabe ao ministro Luiz Fux, presidente da corte, que é rotativa a presidência, enquadrar a linguagem de miliciano, né? Ele é bandido, nós estamos falando de um bandido. Ele acha que tem que enquadrar os outros, ele imagina que é uma espécie de exército. Você tem uma estrutura hierárquica que um vai enquadrando, entre aspas, o outro. Não, isso não existe. O Supremo tem outra forma de composição. Ele nem imagina como funciona o Supremo. Mas falou em enquadrar lá em Brasília, repetiu aqui, né? E aí começou a falar do sistema eleitoral. E a mesma ladainha, né? Que não tem segurança, tal, o voto auditável, tudo mentira, que todo mundo sabe, que já foi recusado, e apontou guerra civil, que sem isso a eleição vai ter sangue, é isso. E não citou nominalmente, mas era o presidente Luiz Roberto Barroso, do TSE, do qual ele estava falando, que uma pessoa lá no tribunal que estava, o que é mais uma mentira também, que a decisão do tribunal foi unânime, os 7 ministros tomaram decisão unânime, né? Então ele estava mentindo outra vez. Aí chegou um momento, ele já estava terminando, eu falei, pô, já? Não que eu queria ouvi-lo mais, mas eu pensei, o sujeito, o cara vem de Brasília até aqui, uns fanáticos, uns babacas que vão lá na Avenida Paulista ouvir um sujeito que vem falar 19 minutos. E aí, nesses 19, vale lembrar, em certo momento, ele disse que a paciência dele tinha se esgotado e que nunca serei preso, porque, para mim, 3 coisas: preso, a vitória ou a morte. Ele vai ser preso, quer dizer, é um sujeito que tem o ato falho, não é a primeira vez, e falar que vai ser preso e vai ser preso. Só Deus me tira daqui. Não. Primeiro, ele não a ligação dele é com Asmodeu, né? Com Asmodeu. Segundo, quem vai tirar ele é a Constituição. Cadeia ele e aos criminosos que o seguiram. A base parlamentar, meios de comunicação que referendaram farsas e mentiras, milionários nazifascistas, né? Vão ter de ir para a cadeia, porque isso não pode mais se repetir. Não pode mais. O que aconteceu aqui, o que nós estamos vivendo, essa tragédia, ela não pode se repetir. Isso tem de ser registrado, é um absurdo o que nós estamos assistindo aqui. Então, quando ele chegou e disse que a paciência se esgotou dele e tal, esgotou, claro, é a nossa. Agora, tudo isso, e isso é interessante, foi um tiro no pé. Foi um tremendo tiro no pé. Por que, você vai me perguntar?
por várias razões. Primeiro, fracasso na participação popular. Ele disse que ia tirar uma fotografia e mostrar no Conselho da República. Olha a loucura, imbecilidade, é um imbecil. Ele acha que o Conselho da República vai tomar uma decisão, por exemplo, de Estado de Defesa, olhando uma fotografia. É um negócio tão... E o que significa isso? Ele não sabe que é uma estrutura institucional, não sabe que ele é um idiota, cercado de idiotas. É inacreditável. Então, ele foi um tiro no pé. Fracasso de participação, Brasília e aqui. A fala queimou todos os bergantins, lembrando Cortés, queimou todos os bergantins, não tem mais ponte, embarcação que o vincule ao continente democrático. Acabou, não tem mais papo. O ataque ao Supremo foi direto, ameaçando fechar o Supremo Tribunal Federal, como ele falou em Brasília, fechar o Supremo Tribunal Federal, atacando diretamente Alexandre de Moraes e dizendo que não cumpre decisões do Supremo Tribunal Federal. Precisa mais o quê? Mais nada, mais nada. Ou seja, ficou claro que ele rompeu um dos pilares da Constituição de 88. Não tem mais conversa. A questão da base parlamentar se esvaiu, porque ninguém é louco de apoiar qualquer proposta desse governo, mas acabou. E vai ter um desembarque rapidíssimo daqueles que embarcaram por aquelas razões costumeiras, que você já sabe, os que estão no governo. E a oposição vai acordar, finalmente, estava em sono tranquilo, bem, entendeu? Porque não vem com essa história, e eu sou o primeiro a falar, e vocês são testemunha, que ele não terminaria o mandato constitucional. E não terminaria porque há uma contradição antagônica entre ele e o Estado Democrático de Direito. O país aguenta um sujeito desse até 1º de janeiro de 2023? Não, claro que não. Você vê a tensão que nós passamos no último mês, até o dia 7? Quer dizer que nós vamos continuar isso até quando? Quando temos problemas gravíssimos na economia, e são tantos, as questões de corrupção, questão de saúde pública, precisamos de paz, de estabilidade política para enfrentar as grandes questões econômicas e sociais. Como teremos um processo eleitoral tendo um assassino, um ladrão, um miliciano na presidência da República? Como? De que forma? É impossível. Ele vai ensanguentar o país. E nós vamos assistir passivamente à guerra civil? Claro que não. As instituições existem para isso. Então, a questão está colocada. Foi um tiro no pé, porque em relação ao Supremo, em relação ao Congresso Nacional, aos partidos políticos que finalmente estão acordando, e o dia 12. Dia 12 vai ser a resposta da sociedade civil democrática republicana. Ali, no dia 12, isso é importantíssimo, né? Essa resposta das ruas, em defesa da Constituição, da democracia, das liberdades, dizendo claramente fora Bolsonaro, fora genocídio, fora ladrão. Eu ia falar uma outra coisa lá do bombeiro, foi que ele só entra e agora ele só passa em portas assim, se agachando, que é difícil para o glorioso Jair. Em nome da família, né? Em nome de Jesus, Deus no comando. Que família, que horror, aqueles filhos, né? Aquela gentalha, aquela caterva que o cerca, os militares traidores que o cercam, né? Aquele pessoal horroroso, tudo. É um desastre tudo que nós estamos assistindo aí. Então, o dia 12 é fundamental. Mas também, a partir, e hoje já está todo mundo se movimentando, né? A questão do impeachment está colocada na ordem do dia, né? E aí você vai me dizer assim, mas o impeachment é isso, aquilo? Bem, primeiro tem que cumprir o que determina a carta. Sucessor num processo de impeachment, com impeachment do presidente da República, é o vice-presidente da República, é o que determina a carta. Tem de ser absolutamente cumprido. É isso que determina a carta e tem de ser cumprido, independente de quem seja o vice-presidente da República. O que vai ocorrer? Vamos outra vez, mais uma, você vai falar, mais uma prisão? E você vai acertar? Infelizmente, acho que eu vou acertar outra vez. E olha como acertei lá em julho, dizendo que agosto a temperatura ia aumentar, que setembro explodir. Em cheio. Né? Sem ter nada a impor. O que vai acontecer? Qual é o cenário que se desenha? A possibilidade de abrir um processo de impeachment é grande, porque cabe, segundo o artigo 51, a cabeça do artigo, compete privativamente à Câmara autorizar a abertura do processo de impeachment. Quem processa e julga crime de responsabilidade é o Senado Federal, e o julgamento sobre a presidência do presidente do STF. Está lá, ponto final, tal, é isso. A questão que se coloca é que, com tudo isso que está sendo revelado, toda a corrupção e tudo que ele está falando, quer dizer, ele está jogando o país na guerra civil, né, o impeachment vai se materializar, a criação de uma comissão. Quando isso estiver próximo à comissão, ele tende a renunciar. Porque, ao ver que o cenário é de impeachment e que o impeachment leva à suspensão dos direitos políticos por 8 anos, ele, ao perceber esse cenário, ele vai
aumentar o discurso nazifascista, agredir as instituições, jogar os fanáticos dele nas ruas, e cada vez em menor número, né? Isolado, desesperado, e ele vai chegar à renúncia, como eu fui também o primeiro a dizer. Vai renunciar. Com isso, ele acredita que em 22, em outubro, ele mantém os direitos políticos para as eleições de outubro de 22. Doce ilusão, porque vai começar um outro processo no TSE de todos os crimes que ele cometeu, que são gravíssimos, crimes eleitorais no exercício da presidência da República, e dificilmente ele teria o registro da chapa para as eleições de 2022. E aí o caminho é inevitável. Qual é o caminho? Bangu 8. Aí sim, algo que eu fui também o primeiro a dizê-lo. Né? Quando hoje ele responde, eu não vou ser preso, ele está respondendo aqui, ó, porque o primeiro a falar foi aqui, lá atrás, já antevendo que ele ia ficar colocado contra a parede. Ele é um criminoso, né? Como nunca tivemos um presidente tão criminoso, tão baixo, né? Defensores de tortura, e eu expliquei, veja meu artigo no UOL, o último artigo, qual é a origem dessa visão de mundo. Vão ser muito animados, chamar de visão de mundo, esse conjunto de ideias meio que desconexas que ele apresenta. Mas está ali, na análise que eu fiz, né, para entender o nazifascismo bolsonarista, de onde provém, né? Qual é a sua origem histórica aqui no Brasil. Tal. Então, esse cenário ele vai terminar lá na prisão. É isso, vai terminar na prisão, e muitos irão. A família e outros irão. Eu gostaria que fosse muita gente, que a gente construísse um pavilhão muito legal, muito bacana, tal, mas não vai ser tudo assim, porque a gente sabe que certas questões demoram mais na justiça, etc, etc. Mas o que interessa é o exemplo, e a justiça tem esse papel. E digo uma coisa importantíssima, que falei aqui, primeiro, que é o meu compromisso, primeiro é com vocês. Nós só não estamos numa ditadura graças ao Supremo Tribunal Federal. Ele é que teve a coragem de se antepor, desde o ano passado, às ações do criminoso Bolsonaro. Supremo, no ano passado, especialmente, o ministro, então decano, Celso de Mello, e nesse ano, 2 ministros, em especial, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Especialmente o Alexandre de Moraes, vale destacar que foi xingado e ameaçado de morte pelo Bolsonaro em Brasília. E voltou a falar isso aqui em São Paulo. Ou seja, nós temos um presidente da República que é tipicamente um miliciano de raiz, porque agora tudo é legal raiz, né? Miliciano de raiz. Ele ameaçou o ministro Supremo de morte. Você imagina como é que está a vida de um ministro do Supremo, com sua família, filhos, né? Que situação, porque tem os loucos bolsonaristas nazifascistas cheios de fuzis, que ele permitiu. Ele alterou a questão das armas. Então, hoje, nós temos um monte de doidos por aí, igual nos Estados Unidos, porque o sonho deles é trazer o que é de pior dos Estados Unidos para cá e trazer gente atirando por tudo que é lugar. Sabe, aqueles que entram em escolas, cinemas, mas não dá tiro na rua, aquelas maluquices norte-americanas, eles querem fazer isso aqui, dentro daquela ideia também de supremacia branca, que eles são racistas, antissemitas. É gente perigosíssima que está aí e que tem de agora receber a força da lei, o nosso ordenamento legal. Então, hoje foi um dia de grande fracasso. Fracassou, deu tudo errado com o Bolsonaro. Tudo errado. Agora, eles vão provocar muita coisa em Brasília ainda. Pode ser que eles façam algum acampamento até o Supremo Tribunal Federal decidir a questão do marco temporal. Isso é uma questão importante. Eles vão agora provocar, porque foram fragorosamente derrotados no dia 7 de setembro. Então, agora começa a provocação nazifascista. E eles são especialistas nesse tipo de coisa de provocação. Né? Nós estamos falando de gente que não consegue conviver com a democracia, com a diversidade, com a pluralidade. Não, eles vão provocar, vão criar algum incidente muito grave. E a questão toda, em síntese, é que o golpe começou. O processo de golpe já começou, já está andando. O golpe está na rua. Agora, as instituições estão respondendo, especialmente, temos de destacar o papel histórico, e nós temos uma dívida histórica com o Supremo Tribunal Federal. Hoje foi um dia em que o país ficou muito tenso, especialmente em 2 cidades, Brasília, o Distrito Federal, e aqui, São Paulo, que é sempre o centro político, né, de hoje, pegar o processo histórico de redemocratização, né, passou dos anos 70, 80, São Paulo foi o teatro, o locus privilegiado dessa luta política, foi também
nos anos 90, nesse século, idem, né? Tem acontecimentos bastante conhecidos que São Paulo acabou aqui liderando, e ele veio para cá e trouxe uma caterva, né? Um grupo de assaltantes que estavam lá no caminhão. Não sei quem pagou aquilo, hein? Quem que pagou tudo aquilo? Quem pagou tudo isso, né? Seria bom a gente saber, né, quem pagou. E eu acabei assistindo tudo aquilo, a bagunça toda, né, da desorganização, nem o sistema de som estava devidamente funcionando, né? Vi tudo aquilo e falei assim, ainda bem que eles são assim, viu? Porque se tivesse partido, organizações de massa, intelectuais orgânicos, né? Tivesse organização efetiva, teóricos, né? Ação, nós estaríamos já na ditadura. Ainda bem que é um caos, que é um semi-letrado que vem de Brasília a São Paulo e fala 19 minutos. E sabe por quê? Porque não tinha o que falar. Não tinha o que falar. Não tem sequer vocabulário. Ainda bem, graças a Deus. Se você gostou dessa e de tantas outras lives que você já assistiu no meu canal, e hoje eu postei 2, vejam, são coisas diferentes, vocês vão gostar. Vocês estão, ou já não estão, entre os 633 mil inscritos no meu canal, indique a um amigo. É muito fácil, canal no YouTube, Marco Antônio Villa, dica para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostaram e utilizar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Lembro também, nós temos uma verdadeira universidade, belíssima aqui no meu canal, mais de 150 entrevistas, uma universidade aberta. Criamos o clube, eu gosto muito, mas muito do clube, gosto mesmo. Estamos fazendo um material exclusivo e amanhã temos uma surpresa para os membros do clube exclusiva. Acompanhem a própria live de amanhã, que nós vamos apresentar em seguida uma participação exclusiva para os membros do clube. É muito legal, uma coisa simples. Clique lá, se informe, tenho certeza que vocês vão gostar. Vocês podem me seguir também no Twitter pelo Vila Marco Villa, no Instagram pelo @MarcoAntônio Villa Oficial, na plataforma de curso www.cursovilla.com.br. Lá vocês encontram informação sobre os 3 cursos que oferecemos: História Política das Constituições Brasileiras, História e Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo, e como os cursos dialogam e ajudam a compreender a complexa realidade brasileira. E sempre digo, para dar uma respirada, né? Dá uma olhada lá no Instagram da minha mulher, vocês vão gostar, @Letícia de Castro Villa Oficial. Nos encontramos amanhã. Até!